Olá a todos, um bom dia. Bem-vindo a mais um Devocional na Mesa, né? É um motivo para mim de muita alegria, né, e satisfação poder mais uma manhã, poder produzir esse conteúdo, produzir esse vídeo, né? Produzir mais esse devocional na mesa, né? E por que na mesa? Porque a mesa na Bíblia, ela simboliza um altar, né? Mesa na Bíblia fala, né, de comunhão, né? Fala de família, né? Quando fala em mesa, fala de família, mesa fala de altar, mesa fala de comunhão. Então, por isso o nome, né, devocional, né, na mesa, né? Eu sou grato a Deus por essa semana que passou, por mais essa sexta-feira. Sou grato a Ele por essa manhã, onde as misericórdias dele, mais uma vez, né, se renova sobre a nossa vida. E também sou grato a Ele pelo amor dele que dura para sempre, né? Eu não sei aonde o devocional dessa manhã, né, ele vai chegar. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar, mas é uma palavra forte, né? É uma palavra poderosa, né? Toda a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ela tem poder para trazer vida, ela tem poder para trazer clareza, para trazer direção. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, né? A palavra de Deus, ela cura, ela restaura, ela restitui. A palavra de Deus, ela é poderosa, amém? E há poder na palavra, né? Então, assim, é um motivo de muita alegria e satisfação poder, mais uma vez, compartilhar mais uma porção do Evangelho com você, que vai tirar um tempo, né, para assistir, né, esse conteúdo. E que você nessa manhã venha abrir o teu coração, né, deixa que o Espírito Santo venha ministrar, né, as verdades que vai ser liberada aqui no teu coração, né, e o nome dele venha ser glorificado na tua vida. Amém? Vamos lá para mais um devocional para nós ganhar tempo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar hoje aqui no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, né? Vou repetir. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 16, do versículo 15 ao 17. Aleluia. Vou dar uma pequena introdução do livro de João para nós entender ali, amém, o que significa o livro de João. Está escrito assim: o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo, por João, um discípulo de Jesus, frequentemente referindo como o discípulo que Jesus amava. E ele também é o autor do livro do Apocalipse. Amém? Só uma pequena introdução para a gente entender um pouquinho, né, o livro de João, que é esse livro de João. Amém? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Me dê a tua atenção para você entender. Está escrito assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: então cuida dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse, né? Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: então vai e pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17 do Evangelho de João, capítulo 15. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu tudo o sabes, e as coisas que sabes, e o Senhor sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: então cuida das minhas ovelhas. O tema do devocional dessa manhã é o Deus que te restaura. Amém? O Deus que me restaura. É o tema do devocional dessa manhã. Me dê atenção para você entender e que o Espírito Santo venha trazer clareza, direção para você através desse devocional. Amém? Está escrito assim, me dê atenção para você entender. Poucas histórias relacionadas à identidade na Bíblia são mais poderosas do que a restauração de Pedro feita por Jesus. Após anos de caminhada pessoal com Jesus, o discípulo falhou humilhantemente em um momento crucial da caminhada deles. Com Jesus abandonado agora e sob custódia,
Pedro fingiu que nem conhecia o seu Salvador. 3 vezes. Três vezes. É um momento chocante de negação e de traição. Pedro, a rocha, naquele momento, desmoronou. E ainda assim, por causa de quem Jesus é, esse mais profundo dos fracassos se transforma em uma impressionante imagem de renovação. Aleluia! Deus é um Deus que restaura. Me dê atenção. A passagem de hoje contém um dos momentos mais surpreendentes e emotivos de todo o ministério de Cristo, o serviço de Cristo. Pedro, um homem falido e destroçado, é transformado radicalmente, perdoado e encarregado de uma das missões mais vitais de Jesus, fundar a igreja do Novo Testamento. As 3 vezes que Jesus pergunta, você me ama? Neutralizam elegantemente cada uma das dolorosas negações de Pedro. Aleluia! É um episódio profundo, transbordando com o intenso e constrangedor amor de Deus. As maravilhas da graça de Cristo estão radiantes à mostra, enquanto a identidade quebrada de Pedro é poderosamente restaurada. Vou repetir. As maravilhas da graça de Cristo estão de maneira radiante à mostra, enquanto a identidade quebrada de Pedro é poderosamente restaurada. A principal lição do tratamento de Jesus a Pedro é esta. Me dê atenção. Seus piores momentos de fracasso não podem te definir. Eu vou repetir. A principal lição do tratamento de Jesus a Pedro, né? Quando Pedro nega Jesus, né? Quando Pedro traz Jesus, aleluia. O principal tratamento de Jesus a Pedro é este. Seus piores momentos, seus piores fracassos não te definem. Deus chega até Pedro e fala, ei Pedro, eu sei tudo que você fez, sei que você me traiu, eu conheço a tua fraqueza, as tuas limitações, né? Eu sei que você me traiu, eu sei que você me negou, mas aquele erro não define quem você é. Aleluia! A opinião das pessoas não define quem a gente é. As pessoas são acostumadas a olhar para o nosso passado, olhar para nossas falhas, porque a gente é ser humano, a gente vive falhando, né? A gente não vai agradar todo mundo, nem sempre a gente vai falar assim para as pessoas, né? E as pessoas são especialistas em olhar para o nosso passado, muitas das vezes, olhar para os nossos erros, né? Porque às vezes foram erros que a gente cometeu pela nossa imaturidade, muitas das vezes, foi erro que a gente cometeu muitas das vezes porque a gente não estava indo com o nosso caráter totalmente tratado, às vezes foi erros que a gente cometeu porque havia áreas na nossa vida que não estavam indo em restauração, enfim, né? Por imaturidade, por irresponsabilidade, por atos inconsequentes nossa, né? Às vezes a gente erra na vida e as pessoas, né, muitas das vezes não nos perdoam, né? E acabam nos definindo pelo nosso fracasso. Mas Deus, Jesus não é assim. Deus não nos define pelo nosso fracasso. Deus não nos define pelas nossas quedas e nem pelos nossos erros. Aleluia, glória a Deus. É uma palavra libertadora. Está escrito assim, fracasso não é quem você é. Eu não sou o meu fracasso. Às vezes as pessoas, né, querem titular, quer pôr rótulo na gente, quer pôr o nome na gente pelo nosso fracasso. Mas nós temos que entender, fracasso não é quem você é. Eu não sou o meu fracasso. Se eu persistir no erro, se eu persistir naquilo é uma coisa. Mas se eu me arrepender, se eu buscar restauração, né, e buscar uma mudança de mentalidade em Deus, né, o meu passado, as minhas quedas, os meus erros não me definem. É claro que às vezes tem consequências que vai ficar um aprendizado, né, vai ficar algo ali, né, mas isso não me define, isso não te define. Aleluia, que palavra poderosa. Todos nós negamos, desmoronamos e erramos, mas isso nunca significa que acabou. Aleluia. Deus é um Pai maravilhoso que de maneira repetida te levanta e generosamente compartilha a sua vida com você. Apesar das coisas que você fez, você nunca está tão perdido a ponto de Jesus não poder restaurar você.
e colocar você novamente no caminho certo. Ele ama você demais para te deixar aonde você está. E ele sempre tem mais para você. É um devocional como esse. A Deus está usando a minha vida, usando essa palavra, né? Para atrair, para trazer você novamente para perto dele. Porque ainda a tua história não acabou. É o Deus que nos restaura. Ao reconhecer a beleza do caráter de Deus, C.S. Lewis conclui isso. Falhas são postes indicadores da estrada para o sucesso. Olha o que o C.S. Lewis ele escreveu. Olha a mentalidade, olha a inspiração divina. Falhas são postes indicadores. Então, minhas falhas, tuas falhas, são postes que vão indicar uma estrada para o sucesso. Por quê? Porque a gente aprende muito com as nossas falhas. Se nós quisermos, nós aprendemos muito com as nossas falhas, com os nossos tropeços, com as nossas escolhas erradas, né? E Deus tem o poder de fazer da minha falha, da tua falha, né? Fazer a gente ter sucesso. Porque Ele é o autor da nossa vida, Ele é o Deus que nos restaura, Ele é o Deus que nos resgata. Falhas são postos indicadores na estrada para o sucesso. Sua revelação é profunda e significativa. Quando falhamos, não é o fim da estrada. Pelo contrário, é um convite para irmos mais longe, para mergulharmos mais fundo na graciosa presença de Deus e para crescermos em maturidade. As falhas, ela nos leva, ela nos direciona de modo intencional, aleluia, para a gente trilhar um caminho de maturidade. As nossas falhas, né? Deus usa nossas falhas, Deus usa os nossos erros, para quê? Não para nos condenar, mas para trabalhar a maturidade em nós. O fracasso é um evento, não uma identidade. Vou repetir, o fracasso ele é somente um evento, é algo que aconteceu na nossa vida, mas não é a nossa identidade. Eu não posso ficar preso no meu passado, eu não posso ficar preso no meu fracasso. Por mais que seja grande, por mais que seja um estrago desse fracasso, ainda há uma restauração em Deus. Deus ainda tem o poder de restaurar. E você não pode deixar que esse fracasso venha fazer com que vire sua identidade. O seu fracasso não é a sua identidade. Deixa o Espírito Santo ministrar essa verdade no teu coração. Temos um momento para pensar sobre o que você ouviu até agora. Onde você se sente um fracasso hoje? Pergunte para você mesmo. Eu pergunto para mim mesmo. Aonde eu me sinto um fracasso hoje? Em que área da minha vida eu me sinto uma pessoa fracassada? Pois é, esse fracasso não me define, não te define. Esse fracasso não é a minha e não é a sua identidade. Convida a Deus em oração para essas emoções difíceis, para esses fracassos. Ao fazer isso, permita gentilmente que o Espírito Santo reoriente a sua perspectiva, que ele venha trazer orientação, né, nessa perspectiva, né, de fracasso. Sinta a graça de Deus te envolvendo mais uma vez através desse devocional. Jesus é o Deus da restauração. Como a arte japonesa do kintsugi, aonde a cerâmica quebrada é reparada com ouro para criar o item ainda mais belo e valioso do que o original. Assim é Deus, porque é Ele que pode reparar a sua vida de uma forma que te renova com um propósito precioso e inestimável. Restauração não é sobre apagar os seus erros. Me dê atenção. Restauração não é sobre apagar os seus erros e os meus erros, mas é construir sobre os nossos erros. É uma construção. Deus pode transformar os seus fragmentos despedaçados em uma obra-prima lançada de ouro. Vou repetir. Restauração não é sobre apagar os seus erros, mas é construir sobre eles. Deus pode transformar os seus fragmentos despedaçados em uma obra-prima lançada de ouro. Escuta, permita que Deus te restaure hoje. Se permita Deus te restaurar. Se permita ser restaurado por Deus, ser restaurado por Jesus hoje. Use este espaço agora para se conectar com Ele. O que você está retendo?
O que na sua vida você sente que está perdido demais para Ele consertar? Faça uma reflexão. Faça uma reflexão e traga Deus, traga Jesus para esse momento. Porque Ele é o Deus que nos restaura. Aleluia. Gentilmente, mas de maneira intencional, entregue isso a Jesus nesse dia e deixe que Ele torne você inteiro novamente. Vou repetir. De maneira intencional, entregue isso a Jesus, entregue os teus erros, entregue os seus fracassos, aleluia, suas traições, aquilo que você sabe que você errou, que você tropeçou, aquilo que está martirizando você. Entregue isso hoje para Jesus, de maneira intencional, e deixe que Jesus torne você inteiro novamente. Deixa Deus te restaurar. Ele é o Deus que nos restaura. Amém? Eu peço que esse devocional encontre o coração certo, a pessoa certa, e que ele venha trazer edificação, que ele venha trazer consolo, restauração, que ele venha trazer ânimo para você. Amém? E que o nome dele venha ser glorificado na tua vida através dessa palavra. Creia nessa palavra. Eu sou um exemplo disso. Eu sei o quanto que eu já errei na minha vida, o quanto eu já tropecei na minha vida, só eu sei quanta coisa já aconteceu e só Jesus sabe quanta coisa aconteceu. Mas Ele não tem me deixado os meus erros me definirem, os meus erros me deixarem, que os meus erros não sejam a minha identidade. Amém? E eu tenho deixado Deus me restaurar, e não é fácil deixar Deus nos restaurar, porque Ele vai tocar e Ele vai curar. Há coisas que você vai ter que correr atrás, há coisas que você vai ter que restaurar, há coisas que você vai ter que procurar resolver, enfim, não é fácil, mas vale a pena, amém? Porque Ele é um Deus que nos restaura, Ele é um Deus que sempre vai nos dar uma chance. Maria, João, Pedro, Maria Clara, Isadora, Rodrigo, Kátia, Leila, André, Laila, seja quem for você, eu não sei qual é o seu nome, Você me ama? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Vai e me obedece. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Quero fazer uma pequena oração no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela tua palavra, te dou graças porque o Senhor é um Deus de amor, Pai. Te dou graças pelo teu amor por nós que dura para sempre e por suas misericórdias a cada manhã se renova sobre nós. Obrigado por esse devocional, Pai, que foi liberado nessa manhã, o Deus que nos resgata, o Deus que nos restaura. Que essa palavra venha transformar, fortalecer, curar, Pai, aqueles que vão ouvir. Que o Senhor venha estar dando força, Pai, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e se lembre, Lembre-se disso, o maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Enquanto você tiver vida e respirando, independente dos teus erros, independente daquilo que está errado na tua vida, ainda há um lugar de restauração. Apenas se arrependa e se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até segunda-feira, no próximo devocional, na mesa. Tchau.